Você já parou para perceber como sua mente nunca se cala? Pensamentos que giram sem parar, perguntas que não têm resposta, cenários que você cria e recria na cabeça até se perder no meio deles. Às vezes, você acha que está refletindo, mas na verdade está apenas preso em um ciclo de ruído. E esse excesso de pensamento, em vez de trazer clareza, cria confusão, ansiedade e uma sensação sufocante de que você nunca sabe ao certo qual é o próximo passo. O problema é que, quando a mente fala alto demais, você não consegue ouvir a voz mais importante, a direção divina. Deus não compete com o barulho. Ele não grita para ser ouvido. A voz dele se revela na calma, no silêncio, na pausa que a mente agitada raramente permite. E é por isso que muitas pessoas oram, pedem respostas, mas continuam sem perceber que já as receberam. Não é que Deus esteja em silêncio, é que o ruído interno está mais alto do que a brisa suave, onde ele se manifesta. Pensar não é errado, mas pensar em excesso se torna um obstáculo, porque no fundo, esse excesso é uma tentativa desesperada de controlar o incontrolável, de prever todos os cenários, de garantir resultados que não estão nas suas mãos. O excesso de pensamentos te prende no medo do futuro ou no peso do passado, enquanto a voz de Deus chama no presente, no agora. Hoje você vai entender como esse excesso está bloqueando sua sensibilidade espiritual e como abrir espaço para ouvir a direção que já está disponível. Porque a sabedoria não está em pensar mais, mas em aprender a discernir. E o discernimento só floresce quando você silencia a tempestade dentro de si para ouvir a calma que vem de Deus. Quando você pensa demais, a mente se transforma em um labirinto. Cada preocupação gera uma dúvida. Cada dúvida gera novos cenários. E de repente você percebe que está girando em círculos, sem encontrar saída. A neurociência mostra que esse processo está ligado à hiperatividade da chamada rede de modo padrão do cérebro, responsável pelo fluxo constante de pensamentos. Quando ela fica sobrecarregada, sua mente começa a repetir os mesmos padrões, como um disco arranhado. Esse excesso de atividade mental alimenta a ansiedade. Você não está refletindo com profundidade, está apenas revivendo os mesmos medos e repassando as mesmas hipóteses. É como caminhar em um corredor sem portas, sempre voltando ao ponto de partida. Por isso, quanto mais você pensa, menos clareza tem. Quanto mais busca soluções dentro desse ciclo, mais confuso se sente. O pior é que, nesse estado, qualquer direção espiritual parece distante. Não porque Deus não esteja falando, mas porque sua mente está ocupada demais para perceber. O excesso de raciocínio funciona como um ruído de fundo que abafa qualquer sinal de intuição ou inspiração. Você não precisa de mais pensamentos para sair do labirinto, precisa de consciência para interromper o ciclo. Esse é o primeiro passo. Reconhecer que pensar demais não é sabedoria, é prisão. E que a verdadeira clareza não vem de multiplicar cenários, mas de aprender a silenciar para enxergar a saída que já existe. O problema não é pensar, mas permitir que a mente se torne um campo de ruído ininterrupto. Quando isso acontece, cada pensamento perde valor, porque já não nasce do discernimento, mas da repetição automática. É como se a mente estivesse gritando o tempo todo, e nesse barulho se perde a capacidade de ouvir a voz que realmente importa. Espiritualmente, esse excesso é um bloqueio. A voz de Deus não vem em meio ao caos, porque ele não compete com a confusão interior. A Bíblia mostra isso com clareza na experiência de Elias. Deus não estava no vento forte, nem no fogo, mas em uma brisa suave. Esse detalhe revela um segredo profundo. A direção divina se manifesta no silêncio, na pausa, na calma que só pode ser percebida por quem aprende a aquietar a mente. Pensar demais é muitas vezes uma tentativa inconsciente de controlar aquilo que não pode ser controlado. Você calcula, planeja e prevê, acreditando que assim terá segurança. Mas quanto mais tenta dominar tudo pelo raciocínio, mais ansioso e distante da paz você se torna. O excesso de pensamento não traz controle, traz desgaste.
E enquanto sua mente fala alto demais, você deixa escapar a sensibilidade espiritual que poderia guiar seus passos com clareza. É nesse contraste que está a chave. Aprender a calar o barulho interno para perceber a voz suave e firme que já está presente. Existe um lugar dentro de você que não pode ser alcançado pelo excesso de raciocínio. Esse espaço é silencioso, profundo, e só se abre quando você escolhe parar de correr atrás de respostas na velocidade da mente. É nesse ponto que Deus fala, não através da pressa, mas através da quietude, não no caos, mas na calma. Práticas espirituais como o silêncio intencional, a oração contemplativa e a meditação em versículos não são exercícios vazios, mas ajustes de frequência. É como sintonizar uma estação de rádio. Enquanto o chiado da mente ocupa todo o espaço, a mensagem divina fica encoberta. Mas quando você diminui o ruído, percebe que a transmissão sempre esteve acontecendo. Essa percepção muda tudo. O que parecia a ausência de Deus era, na verdade, sua mente ocupada demais para notar. O silêncio, então, não é vazio, mas a abertura necessária para que você perceba o que já está presente. É nesse espaço que discernimento floresce, que paz se estabelece e que clareza começa a guiar os passos. Talvez você não precise de mais pensamentos para resolver suas dúvidas, mas de menos barulho interno para perceber que a resposta já está ali. A voz divina não grita, ela se revela na simplicidade da calma. E quanto mais você aprende a criar esse espaço, mais sensível se torna para ouvir a direção que pode transformar completamente sua vida. Há uma diferença profunda entre raciocinar e discernir. O raciocínio tenta prever, calcular e controlar cada detalhe. Mas o discernimento nasce da união entre mente e espírito, quando você aprende a confiar em vez de apenas analisar. É nesse ponto que a ansiedade perde força, porque o foco deixa de estar em controlar o que não depende de você e passa a estar em perceber a direção que já foi dada. Provérbios mostra que o coração sábio discerne o tempo e o modo. Isso significa que sabedoria não é pensar mais, mas perceber o momento certo de agir. E esse discernimento só aparece quando a mente está alinhada ao espírito. Quando você insiste em calcular tudo, a mente se exaure. Mas quando você confia, cria espaço para perceber sinais, conexões e respostas que nunca surgem no meio do excesso. A história de Elias mostra isso de forma clara. Ele buscava a voz de Deus em sinais grandiosos, no vento forte, no terremoto, no fogo, mas ela veio em uma brisa suave. O discernimento não nasce do barulho, mas da quietude. Não exige gritos nem urgência, mas sensibilidade. É nesse silêncio interior que você percebe a diferença entre a ansiedade que confunde e a fé que guia. O pensamento excessivo tenta prever o amanhã, mas o discernimento revela o passo de hoje. E quando você aprende a caminhar um dia de cada vez, descobre que a direção divina nunca falhou, apenas esperava ser ouvida. Pense em alguém no meio de um mar agitado. As ondas são os pensamentos, cada uma mais alta e barulhenta que a outra. Ele luta, nada, se debate, mas quanto mais tenta controlar, mais cansado e perdido fica. Até que, em um instante de decisão, ele escolhe parar de lutar contra as ondas e mergulhar em silêncio. Lá embaixo, nas profundezas, o mar é calmo. E é nesse silêncio que ele finalmente encontra clareza para voltar à superfície com direção. A vida funciona da mesma forma. Enquanto você permanece na superfície dos pensamentos, é arrastado pelo caos. Mas quando decide mergulhar para dentro, criando espaço de silêncio, percebe que a voz de Deus sempre esteve ali. O que parecia ausência era apenas excesso de barulho. A direção divina não se perde. Ela não desaparece porque você se agitou demais. Mas você só a percebe quando aprende a silenciar o excesso. E nesse silêncio, descobre que não precisa de todas as respostas para hoje. Só precisa confiar no próximo passo. Esse é o convite. Trocar o mar revolto da mente pelo espaço calmo do espírito. Porque é nesse lugar que Deus fala.
E é nesse lugar que a paz se torna mais forte que qualquer dúvida. Se essa mensagem trouxe clareza para você, permita que ela se torne parte da sua caminhada. Inscreva-se no canal se deseja continuar recebendo conteúdos que unem sabedoria, espiritualidade e desenvolvimento pessoal para fortalecer sua mente e seu espírito. Obrigado por dedicar esse tempo a refletir comigo. Aqui você sempre encontrará palavras que apontam para a calma no meio do caos e para a direção divina que conduz a uma vida de paz e propósito.